Eu uma vez estava tentando falar color com uma americana e ela não conseguia entender. Ela achou que eu estava falando em colar, eu estava falando em cor, color. E eu não sei até hoje qual que é o diabo da diferença entre color e color. Como você é burro, cara, que loucura. Color, 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 color. Afinal de contas, pessoal, o inglês é um idioma simples ou complicado? Eu escuto as duas coisas por aí e vou dar a minha opinião aqui para vocês. Eu tinha um amigo um pouco mais velho, um homem inteligente, viajado, que dizia que o inglês é um idioma super simples, um idioma bárbaro. Mas ele não falava inglês bem, né? Então eu fiquei pensando aquilo por muito tempo e eu cheguei à seguinte conclusão, pessoal. Para você avaliar se um idioma é fácil ou difícil, você tem que olhar para o idioma por 3 ângulos. A dificuldade de falar, a dificuldade de entender e a dificuldade gramatical. Então, quando esse meu amigo dizia que o inglês é um idioma fácil, eu concordo. Na parte gramatical, o inglês é simples mesmo comparado com os idiomas latinos, porque não tem todos esses tempos verbais malucos que tem no português, no espanhol, no italiano. Não tem também, assim, muita dificuldade na questão dos artigos, na questão de gênero. Agora, para falar, pessoal, e entender, é muito mais difícil do que o idioma latino, pelo seguinte motivo. O inglês, eu não sei se vocês já repararam, mas é um idioma basicamente monossilábico. O que isso significa? A maioria das palavras tem uma sílaba só. Então a quantidade de palavras por segundo que são faladas no inglês é muito maior do que nos idiomas latinos e a sua chance de entender o que foi dito é muito reduzida. Porque quando você tem palavras com múltiplas sílabas, se você não entendeu uma sílaba, você entende a outra, né? O seu cérebro vai juntando a informação e você entende mais fácil. É muito mais fácil você entender espanhol, italiano, até o russo que é um idioma super difícil de falar e gramaticalmente impossível. Eu estou tentando aprender, mas é muito difícil. Ele é um idioma muito mais simples de entender do que o inglês, porque ele tem muitas sílabas. O inglês, além de ser um idioma monossilábico, ele também é um idioma stressed timed. O que isso quer dizer? Os idiomas latinos são syllable stressed. A gente fala fotógrafo, a gente fala todas as sílabas, a gente pronuncia todas as vogais. No inglês, você só pronuncia mesmo uma vogal por palavra. Mesmo quando é uma palavra longa que vem do latim, como fotógrafo, eles vão falar photographer. Só a vogal O, que é pronunciada assim completamente, as outras elas são engolidas. E isso faz com que o inglês seja um idioma muito difícil de entender, pessoal, porque eles ainda vão linkando as palavras, eles vão emendando as palavras. Quando a gente aprende lá na escolinha de inglês, what are you doing? A gente aprende lá na escolinha de inglês, o que você está fazendo? What are you doing? No inglês eles vão falar what are you doing? What are you doing? Eles emendam tudo e viram uma coisa só. Então, para você aprender bem o inglês, pessoal, o inglês, aquele da escolinha de inglês pronunciado corretamente, não vai ajudar muito. Você tem que se acostumar com a expressão what are you doing instead of. Você tem que se acostumar com a expressão what are you doing instead of. Você tem que acostumar o seu ouvido com a expressão what are you doing em vez de what are you doing que a gente aprendeu na escola de inglês. E é por isso que estudar inglês só na escolinha não vai resolver o teu problema. O inglês é um idioma que eu diria que é difícil de você entender. Aconteceu comigo, pessoal. Eu estudei 6 anos de inglês, me formei na escolinha de inglês no Brasil. Depois eu fiz mais 2 anos de inglês avançado na Universidade Federal. Cheguei aqui nos Estados Unidos, pessoal, fui direto na Best Buy comprar uma câmera fotográfica para começar aqui a registrar a minha vida aqui. E meu amigo, eu não entendi nada do que o vendedor falou. O cara veio falar comigo, explicou a câmera, explicou o preço, explicou todas as funcionalidades. Eu não entendi nada, zero. Fiquei boiando, pessoal. Então o que eu recomendo? Já falei sobre isso em outro vídeo. Pega uma série do Netflix, pessoal, ou vai no YouTube, pega uma coisa em inglês, que o pessoal tá falando em inglês, uma coisa que você gosta e que não é muito difícil, uma coisa que fale assim em inglês do dia a dia, como a série Friends, né, que todo mundo fala, é boa mesmo porque é um inglês bem simples, é um inglês coloquial e você tem que ouvir, pessoal, ouve o que eles estão falando, mas não é assim ou ficar olhando para a tela, né, você tem que estudar. Você bota lá, você dá o play, escuta a frase e depois você repete, depois tenta repetir junto e dessa maneira você vai treinando o seu ouvido porque você também vai ter que aprender a falar desse jeito. Você não sabe, pessoal, como alguns americanos são chatos como o jeito que você fala.
Eu uma vez estava tentando falar color com uma americana e ela não conseguia entender. Ela achou que eu estava falando em colar, eu estava falando em cor, color. E eu não sei até hoje qual que é o diabo da diferença entre color e color. Como você é burro, cara, que loucura. Color, collar, collar. 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 Você é doente, cara. Porque o que acontece é o seguinte, pessoal, o inglês, como é monossilábico, ele precisa de muitos sons de vogais para conseguir criar todas as palavras. Enquanto no português a gente tem só 8 sons vocálicos, A, E, I, O, U e A. No inglês tem de 12 a 18, dependendo da região onde o inglês é falado. Então, pessoal, essa é uma outra dificuldade. A gente tem que treinar o nosso ouvido para repetir as sílabas do jeito que eles falam. Porque existem diferenças muito pequenas que a gente nem identifica, né? Como essa do color aí, né? Outro exemplo é o I. Tem 2 Is no inglês, como eu já expliquei em outro vídeo. Você não pode confundir. Tem o mais comprido, como na palavra beach, e o mais curtinho, como na palavra bitch, que vai dar uma diferença brutal entre o significado dessas duas palavras. E que para nós, né, o nosso I, que é só um, fica no meio desses 2 Is aí. Então acontece isso com o I, com o O, com o A. Tem que aprender essas pequenas variações e você só vai aprender ouvindo um nativo falar, pessoal. Se você fala inglês com outro estrangeiro, você pode ter a falsa impressão de que você está falando e entendendo bem, porque aquele outro estrangeiro vai estar falando de um jeito simplificado, né? Com um vocabulário muito simplificado e com uma pronúncia que também não é aquela que um nativo vai usar para falar. Então não se iluda, pessoal. Se você estiver falando em inglês com um argentino e estiver se entendendo bem, isso não significa que você vai conseguir se sair bem falando com um americano ou com um inglês. Então é isso aí, pessoal, tem que estudar ali no filme, ou se você tiver a oportunidade de estudar falando com um nativo, aí melhor ainda, né? Você vai ver quando você falar com um nativo pela primeira vez, como que é diferente, pessoal, como que é mais difícil e demora para se acostumar. Eu demorei, eu levei anos para me sentir tranquilo quando eu tô falando no telefone com um americano. Eu ligava pro telemarketing no começo e ficava com medo, já antes de começar a ouvir o que a pessoa tava falando, eu já tava assim, não entendendo nada antes da pessoa falar, porque você fica com aquela insegurança. Então só treinando muito é que isso vai embora, treinando o seu ouvido. O inglês, pessoal, é um idioma que eu considero difícil de falar e de entender comparado com idiomas latinos e com vários outros idiomas, né? Ele realmente é mais simples na gramática, mas para entender e falar bem é outra história, bem diferente. Mas a boa notícia, pessoal, é que não tem segredo para você aprender, não tem assim uma dificuldade intelectual, você não vai ter que ser um gênio para aprender a falar inglês. É só uma questão de você praticar, se você tiver disciplina e você fizer todo dia os exercícios, né? Que exercício que é esse? Esse que eu tô falando. Pega uma série lá, vai anotando frase por frase, vai repetindo várias vezes, tenta falar junto com a pessoa que está falando lá na série. E se você fizer isso todos os dias aí, em alguns meses o seu inglês vai dar um up grande aí. Mas se você ficar confiando só naquele inglês que a gente aprende ali na escolinha de inglês, muitas vezes o professor também tem um sotaque brasileiro, então você pode acabar treinando o seu ouvido para um inglês que não é aquele que eles vão falar aqui. Beleza, rapaziada? Então é isso daí, vamos cair para dentro do inglês aí, vamos aprender, porque é difícil, mas não é impossível. E o brasileiro não desiste nunca. Tamo junto, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, o que você acha, inglês difícil ou fácil, bota o seu comentário aqui, eu quero que você discorde de mim, porque aí a gente consegue conversar, beleza? Tamo junto, um abraço, vejo vocês no próximo vídeo, tchau!